Amados irmãos, diletos radioouvintes da 93.3, a Rádio da Imaculada, a voz da nossa diocese, queridos internautas, povo de Deus aqui presente, sacerdotes, religiosos e consagrados. A Diocese de Formosa se alegra com a ordenação diaconal de dois seminaristas, o Hélio e Renato, aprovados pelos escrutínios realizados pelo nosso amado Conselho do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, onde estudam. Gratidão aos vossos pais, queridos ordinandos, por doá-los à igreja, e também aos formadores por ajudá-los no crescimento integral, juntamente também com os párocos respectivos de cada um de vocês, onde realizam também suas pastorais. Momentos indispensáveis para o amadurecimento, para a futura vida presbiteral fecunda. Como já disse, estamos no terceiro ano vocacional nacional, promovido pela nossa Conferência Episcopal, com a finalidade de promover santas vocações em todo o território nacional. O testemunho dos nossos ordinandos se insere nesse contexto do louvor a Deus pelas vocações que Ele tem enviado à nossa diocese. Que a vossa vida, caros ordinandos, seja uma eloquente mensagem sobremaneira aos jovens, atestando pela vossa alegria por abraçar a sequela Christi para toda a vida. O desejo do céu e de salvação de vossas almas deve ser o alento indispensável nesta caminhada para Deus, arrastando convosco muitas almas. Na primeira leitura dessa celebração, podemos entender que Números é o livro dos levitas, assim como Levítico é o livro dos sacerdotes. Dá-se especial importância ao culto divino. A tribo de Levi é separada para o serviço do Senhor, o serviço do santuário. Isto revela o interesse de Deus pelos homens e a importância que devemos dar ao culto que lhe prestamos. São Paulo, na sua carta a Timóteo, elenca as virtudes indispensáveis da vida dos diáconos. Os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o encargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Acrescento alguns acenos dos ensinamentos da Santa Igreja a esse respeito. É preciso que vocês, diáconos, visitem os pobres e levem ao conhecimento do bispo aqueles que estão necessitados. Didascalia Apostolorum do século III. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, que recebem a imposição das mãos, não para o sacerdócio, sim para o ministério. Lumen Gentium 29. O diácono, colaborador do bispo e do presbítero, recebe uma graça sacramental própria. O carisma do diácono, sinal sacramental de Cristo servo, tem uma grande eficácia para a realização missionária com visitas à libertação integral do homem. Documento de Puebla. O demônio, lembra-nos São Pedro, anda ao nosso redor, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Para não cairmos nas mãos do nosso adversário, o Senhor quis confiar-nos aos pastores do seu rebanho, em primeiro lugar os apóstolos, fundamentos da igreja e testemunhas oculares da ressurreição. Em seguida aos bispos, sucessores dos apóstolos,
encarregados de apacentar o rebanho, a Igreja de Deus. Por fim, aos presbíteros, empenhados em pregar o Evangelho e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Os diáconos, como servidores dos bispos e presbíteros, unidos em comunhão, integram ao conjunto dos operários da messe de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos vínculos de uma íntima fraternidade sacramental. Catecismo da Igreja, aliás, Código de Direito Canônico, 1568. Cristo deseja ao mesmo tempo que nós, pequenas ovelhas de sua grei, rezemos para que Ele nos envie pastores segundo o seu coração. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Dediquemos esse dia a rezar de modo especial pelas vocações. Conto com as orações de todos, pela minha santificação como bispo de vocês, fazendo-me humilde servidor daqueles que estão sob os meus cuidados, contando para isso com o auxílio inexorável e imediato dos presbíteros e diáconos. O Catecismo da Igreja, no número 1570, nos ajuda a compreender de forma resumida o augusto ministério dos diáconos. Cabe aos diáconos, diz, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços de caridade. Na ordenação dos diáconos, a matéria é a imposição das mãos do bispo, feita em silêncio sobre cada um dos ordinandos antes da oração consacratória. A imposição das mãos e a oração de ordenação são o elemento essencial de qualquer ordenação. Nele, a própria oração de bênção e de invocação determina a significação da imposição das mãos, dado que estes ritos constituem o centro da ordenação e devem ser inculcados pela formação catequética e realçados pela própria celebração. Durante a imposição das mãos, os fiéis suplicam em silêncio e participam na oração, escutando-a, confirmando-a e concluindo-a pela aclamação final. Tem grande importância dentro da celebração da ordenação os ritos preparatórios, isto é, a apresentação do eleito, como já temos feito, ou a eleição dos candidatos, a homilia, a promessa dos eleitos e a súplica litânica, a ladainha, que daqui a pouco vamos rezar. E principalmente os ritos explicativos, diversos para cada ordem, através dos quais se indicam as funções entregues pela imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo. A ordenação deve ser celebrada sempre dentro da missa, na qual os fiéis, sobretudo no domingo, participam ativamente do mesmo altar a que preside o bispo, rodeado do seu presbitério e dos ministros. Deste modo se une principalmente a manifestação da Igreja e a colação das sagradas ordens com o sacrifício eucarístico, fonte e vértice de toda a vida cristã. O nexo estreito que existe entre a própria ordenação e a celebração da Santa Missa manifesta-se com profundidade, não só através do ordenamento do rito e da introdução de fórmulas próprias na oração eucarística e na bênção final, mas também, segundo as circunstâncias, pela escolha de leituras e utilização específica da missa ritual para as ordens sacras,
nos ensina o ritual de ordenação. Irmãos caríssimos, no momento em que estes nossos irmãos, que são familiares e amigos vossos, vão entrar na ordem dos diáconos, ponderai com atenção o grau do ministério a que eles são elevados. Os diáconos, reafirmamos, fortalecidos com os dons do Espírito Santo, têm por missão ajudar o bispo e o seu presbitério no serviço da palavra, do altar e da caridade, mostrando-se como servos de todos, ministros do altar, proclamam o Evangelho, preparam o sacrifício e distribuem aos fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Segundo o mandato do bispo, pertence-lhes exortar e formar na doutrina sagrada os não crentes e os crentes, presidir às orações, celebrar o batismo das crianças, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, levar o viático aos moribundos e presidir aos ritos das exéquias. Os consagrados pela imposição das mãos, gesto que vem desde os apóstolos, e vinculados mais estreitamente ao altar, exercerão o ministério da caridade em nome do bispo ou do pároco. Com a ajuda de Deus, devem tudo comportar-se de tal modo que sempre neles se reconheçam verdadeiros discípulos de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir-nos. Vós, filhos caríssimos, que ides entrar na ordem dos diáconos, vede o exemplo que o Senhor vos deixou, para que, como Ele procedeu, assim procedais vós também. Na vossa condição de diácono, ou seja, de ministro de Jesus Cristo, que no meio de seus discípulos se apresentou como servo, procurai de todo o coração fazer com amor a vontade de Deus e servindo ao Senhor. Servi também aos homens com alegria. E como sabeis que ninguém pode servir a dois senhores, considerai toda a impureza e o apego ao dinheiro como servidão à idolatria. No momento em que vos aproximais livremente da ordem do diaconato, à semelhança daqueles que outrora foram escolhidos pelos apóstolos para o ministério da caridade, deveis ser homens de bom testemunho no Espírito Santo e cheios de sabedoria. Exercereis o ministério constituídos em celibato. Este é, ao mesmo tempo, sinal e estímulo da caridade pastoral e fonte da fecundidade no mundo. Impelidos por sincera caridade para com Cristo e vivendo a perfeita consagração nesse estado, unir-vos-eis mais facilmente ao Senhor de coração, indiviso. Entregar-vos-ei com maior generosidade ao serviço de Deus e dos homens, e mais livres servireis a obra da regeneração sobrenatural, não devendo esquecer-se da obrigação com a recitação da liturgia das horas. Enraizados e firmes na fé, apresentai-vos irrepreensíveis e puros diante de Deus e dos homens, como convém a ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Não vos aparteis da esperança do Evangelho, do qual deveis ser ministros e não apenas ouvintes. Guardai o mistério da fé numa consciência pura. Mostrai-vos em vossas obras a palavra de Deus que pregais com os lábios, para que o povo cristão, vivificado pelo Espírito, se torne obração pura, agradável a Deus. E vós, quando fordes ao encontro do Senhor no último dia de vossas vidas, possais ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Por fim, neste último ano que ainda vos resta no seminário, para a preparação final, a fim de seres elevado à ordem do presbitério ou dos presbíteros, procure aprofundar na doutrina
e na compreensão das fragilidades deste mundo, que caminha para um ateísmo e total secularização. Procurem conhecer bem as fragilidades do sistema, do establishment, que quer se impor e desconstruir a pessoa humana e a igreja. É urgente conhecer e combater os falsos mestres, ou mestres da suspeita. Entre eles, Emmanuel Kant, que nega a verdade. Sigmund Freud, que nega a moral e insere a pessoa nos limites circuncidados pela libido. De Karl Marx, que endeusa a história, nega Deus, escarnece da religião e estabelece a famigerada luta de classes. Conhecer e combater espiritual e pastoralmente a revolução cultural marxista. É preciso estudar isso em profundidade. É uma obrigação que se impõe a nós todos para impedir a expansão do comunismo, acasalado em nossos tempos com a nova ordem mundial e a maçonaria, que deseja resetar a vida cristã judaica da história. Tempos sombrios e exigentes, tempo de martírio e de exigente espiritualidade e de grande confiança na centralidade da graça divina que nos move. Que a Virgem Maria, Regina Apostolorum, a Imaculada Conceição, proteja todos os que Deus, em sua providência, escolheu como ministros e dispensadores dos seus mistérios. Enviai, Senhor, trabalhadores santos para a vossa messe. Amém.